Eu não sou, né, muito de ficar comentando sobre o que está sendo divulgado por artistas, né, por aí. Não é um meio que eu sou de acompanhar tanto, mas quando eu ouvi falar sobre a tal música, né, que comenta sobre o borderline, e algumas pessoas também vieram me comentar sobre. Eu achei importante, eu comentei com alguns pacientes, inclusive que vieram me falar sobre, inclusive eu tenho uma paciente diagnosticada com transtorno borderline, né? E ela veio me questionar sobre também. E aí eu falei, eu acho que eu vou divulgar que pode ser do interesse de mais pessoas saber. E eu acho que eu comentei com ela de uma maneira que eu acho que é pertinente que todos saibam, principalmente com quem desconhece, né, sobre o transtorno. Eu não vou falar sobre o transtorno aqui em si, tá? Só para vocês saberem, ele é um transtorno de personalidade, onde a pessoa tem uma instabilidade de humor muito grande. Mas por que eu falei que eu não vou falar dele? O objetivo aqui é vocês entenderem que, enfim, a música em si já começa errado, né? Falando, eu não preciso nem de CRM para diagnosticar. E a gente tem que lembrar que isso não só eticamente, como legalmente, quem diagnostica são profissionais da área de saúde, né? Sejam psicólogos, psiquiatras, ou médicos, ou outras especialidades. Já começa errado daí. Mas o que mais me preocupa, que é o que eu comentei com algumas pessoas que vieram me perguntar, é que a luta da psicologia, uma das maiores lutas, na verdade, é a tentativa de uma despatologização que tem se acontecido. O acesso ao conhecimento, às informações, na verdade, né, o conhecimento a gente constrói, o acesso às informações, ele é muito importante, é uma marca aí do advento da internet, da popularização, até das redes sociais que ajudam, né? Não preciso ir longe, estou aqui falando sobre algumas reflexões. Então, ela ajuda em termos de quantidade de informação. Só que ter a informação não significa que você sabe utilizá-la de uma maneira adequada ou que você possa utilizá-la de uma maneira que não seja de forma ética e coerente. Como assim? Porque o acesso à informação ele traz para você muita coisa que pode estar equivocada, mas tem um olhar do profissional que a gente é treinado e parte aprende com até com experiência mesmo, por isso que a gente tem que fazer estágio, de que foge dos manuais. Não é só você pegar os sintomas e falar, ó, fulano tem isso ou fulano tem aquilo. É você avaliar, por exemplo, latência que tem acontecido, frequência que tem acontecido, né? Vamos deixar em palavras mais simples. Se isso tem acontecido muito ou pouco, a intensidade, se isso tem acontecido com certo estímulo, pode ser de pessoa ou de ambiente. Tudo isso tem sintomas que tem que ser desenvolvido desde a infância para ser caracterizado. Mas como é que eu vou saber tudo? Estão nos manuais e a gente estuda isso dentro das universidades e dentro dos cursos que nós fazemos. Então, assim, e aí eu concordo com alguns profissionais que eu ouvi falando que um desserviço dela, porque banaliza. A luta da psicologia é exatamente para que isso não aconteça, para que as pessoas não fiquem se diagnosticando a todo momento, porque isso, ironicamente, é adoecedor. Né? É muito complicado quando às vezes eu recebo alguns pacientes que vêm e falam assim, Denis, acho que eu tenho toque porque eu faço tal coisa repetida. E aí eu mostro para o meu paciente que, olha, às vezes o que está acontecendo é um receio de perder horário, é o medo de que aconteça algo indesejado, e você desenvolveu isso. Vamos trocar para um padrão mais funcional, mas não quer dizer que você tem o transtorno. Mesma coisa, Denis,
Pô, eu ouvi na música, como eu não consigo ter nenhum relacionamento, como eu sou uma pessoa que muda muito de humor, então talvez eu tenha esse diagnóstico. Não necessariamente. A partir do momento que a gente vive em sociedade, é muito difícil a gente não se estressar às vezes. Dependendo de algumas profissões, isso intensifica. Mas não é um diagnóstico. São situações que às vezes estão acontecendo na vida. Senão toda tristeza vira depressão. Senão todo comportamento repetitivo vira toque. Senão todo pensamento futuro vira ansiedade. Não é assim, né? Faz parte da nossa vida e da nossa característica cognitiva nós termos certos padrões de pensamentos e sentimentos. E ainda eu levo meus pacientes a refletir e eu falo, olha, eu ia ficar com medo se você não mudasse seu humor de acordo com o que aconteceu. Por exemplo, pô, saiu de manhã, perdeu o ônibus e chegou atrasado no serviço e quase foi demitido. Eu ia ficar com medo se não ficasse triste ou bravo. Aí sim poderia indicar algo, mas você mudar de humor quanto a isso, e aí depois disso pode ser que você receba uma mensagem de alguém que você goste, de alguém da família que te faça bem, e você fique bem novamente. E não é um transtorno, é ser humano, é viver em sociedade. Então eu concordo com o que muitos profissionais falaram do desserviço dela, porque ela vai num caminho que a gente está tentando tanto lutar para fazer uma despatologização, uma ida para uma vida mais leve, no sentido de que nem tudo é diagnosticado, nem tudo precisa ser um transtorno. Às vezes é um momento. Você não é uma pessoa depressiva, você não é uma pessoa, sei lá, que tem algum tipo de desvio comportamental porque está sem vontade de trabalhar. Às vezes você só está cansado ou cansada, né? Eu quando recebo muito adolescente, né, na clínica e também trabalho, né, enquanto professor, que às vezes fala, eu acho que eu tenho TDAH ou TDAH, né, por causa que eu não consigo prestar atenção. Aí, às vezes, seja eu dando aula ou outro professor, e às vezes eu falo mesmo quando eu estou lecionando alguma matéria, essa semana mesmo eu falei, se tiver algum aluno meu aí pode confirmar, eu comentei, falei, nossa, essa matéria é chata, né? Eu tava falando sobre, se não me engano, a Guerra dos 30 Anos, e é uma guerra religiosa que acontece na Europa, e é muito, assim, é, direta, específica de lá. E aí eu falei pra eles, falei, nossa, que matéria chata. Ele falou, nossa, professor, você falando isso? Eu falei, a matéria é chata, não tem que mentir pra vocês. A gente pode tentar dar uma dinamizada, fazer algo diferente, dar uma levada no conteúdo, mas aí assim, eu vou culpar meu aluno que está desatento na minha aula? Não. Aí cabe a mim pensar numa estratégia diferente enquanto profissional. E às vezes o que acontece é isso. Quantos que não vêm para mim com, eu acho que eu tenho TDAH, por quê? Porque eu não consigo prestar atenção. E aí tá, às vezes, por exemplo, tem um outro paciente meu que está na faculdade, só que a gente sabe que assim, ó, não é porque a gente está fazendo o curso que a gente quer que a gente gosta de toda a matéria. Gente, eu tive estatística. Eu era muito ruim na estatística. Eu tive que ralar muito para dar conta disso. Assim como eu tive outras matérias que eu adorava. Então, assim, a gente não vai gostar de tudo e tá tudo bem. Isso é despatologizar. É você entender que você não vai ter um transtorno porque necessariamente pensa ou sente de um jeito. Agora, quando isso passa de algo que altera, por exemplo, sua rotina, quando é algo que traz um sofrimento muito intenso ou que afeta de alguma forma você ou uma pessoa próxima de você, aí sim pode ser que tenha algum transtorno ou algo que pode ser diagnosticado. Mas quem faz isso? Um profissional. Então, não fiquem querendo achar sintomas, não fiquem querendo avaliar os outros, porque isso pode criar padrões de busca ou de justificativas que vão fazer você limitar muito o seu repertório, ou pode fazer com que você algumas pessoas, muitos até começam a usar isso como uma justificativa, que eu não quero usar a palavra desculpa, né? Para como age ou como pensa. E quem faz um diagnóstico da maneira correta, de maneira ética, seguindo princípios éticos, são profissionais qualificados, gabaritados, formados, com experiência para fazer, tá?
ironicamente, é só para finalizar, que eu não quero alongar mais do que eu já alonguei, os profissionais da área de saúde tomam muito cuidado para fazer um diagnóstico, porque a gente sabe o peso que tem um diagnóstico na vida de uma pessoa. Seja a gente busca o positivo, mas muitos são negativos. Existem muitas estereotipias que acontecem. E eu não sei em que momento as pessoas começaram a achar legal falar: ah, eu acho que eu sou TDAH. Ah, eu acho que eu sou borderline. Ah, eu não sei em que momento isso aconteceu. É alguma coisa assim, fora da realidade, que eu acho que é impulsionado por posturas como essa de desserviço que aconteceu quando se banaliza um diagnóstico. Então, desculpa, virou em partes um desabafo, mas seja como psicólogo ou, né, como uma pessoa que lida com muitas pessoas e também enquanto professor, que eu vi que algumas se incomodaram com essa letra porque se identificaram, porque ficou muito raso o que foi falado ali, e aí parece que o diagnóstico é isso, e não é, tá? Só para vocês entenderem, para você fechar um diagnóstico, você tem a anamnese, porque lembra que eu falei que tem sintomas que vêm desde a infância, às vezes conversando com pessoas da família, tem as testagens psicológicas que vão trazer características dentro dos testes que avaliam ali performance e tudo mais. E por fim, né, uma análise também de contexto, né, social para ver padrões que estão se apresentando ou se repetindo, para por fim abrir o que normalmente é uma hipótese diagnóstica. Vocês entendem a complexidade disso? E de repente começa com não preciso nem de CRM para diagnosticar. Gente, desculpa, eu acho que elas foram infelizes nessa música. Não desmerece ela enquanto profissionais, porque eu confesso que muitas músicas delas eu gosto, porém, eu acho que nesse ponto era importante fazer esse comentário, tá bom?